Os alimentos transgênicos são produtos geneticamente modificados, produzidos por meio de técnicas de engenharia genética, e por meio dessas técnicas é possível inserir genes de organismos diferentes em outra espécie, fornecendo assim características novas ao produto. Bem, quais são os riscos para a saúde? Vamos supor que você tenha alergia à laranja. Então, você tem alergia a essa substância que tem na laranja. Então, aí você coloca o gene da laranja no milho, vamos supor. Então, você tem alergia à laranja e você tá comendo milho e você nem imagina que esse milho ele foi geneticamente modificado e tem esses genes que estão presentes na laranja que te causam alergia. Então, com isso, você pode acabar se intoxicando e acabando a ficar com alergia também ao milho. Bem, e quais são os riscos para a agricultura? Bom, uma coisa que é inevitável a gente não pensar é que vai ter, com certeza, o empobrecimento da biodiversidade, o que influencia diretamente no equilíbrio ecológico, e o aumento do uso de agrotóxicos, além da insegurança alimentar causada por alergias provocadas por alimentos modificados. Bom, agora bora ver a parte boa dos transgênicos. Os benefícios potenciais dos transgênicos é o aumento da produtividade. Os cultivos modificados geneticamente para serem resistentes a herbicidas e pragas já estão sendo plantados em diversos países. E para os especialistas, um dos maiores benefícios dos transgênicos seria o aumento dos valores nutricionais. Ou seja, você pega o gene de outra espécie com uma vitamina e adiciona na outra. Você vai adicionar essas substâncias, então acaba que aumenta o valor nutricional dos alimentos. O que são células-tronco? São células com capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias funcionais de células. Ou seja, as células-tronco têm a capacidade de se dividir e de se transformar em outros tipos de célula. Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que se encontram em um estágio que ainda não estão totalmente especializadas. Como as células-tronco podem ser usadas? A pesquisa com as células-tronco é fundamental para entender melhor o funcionamento e crescimento dos organismos e como os tecidos se mantêm ao longo da vida adulta. Esse conhecimento é fundamental para compreender o que se passa com o organismo durante uma doença. O desenvolvimento de células-tronco fornece aos pesquisadores ferramentas para modelar doenças, testar drogas e desenvolver terapias efetivas. Nessa imagem podemos ver o que? A célula-tronco ali. Logo depois, ela pode se autorreplicar, como mostrar a foto, ou elas podem se diferenciar em tipos de células, como está ali embaixo também. É assim que funciona a célula-tronco. Opa, tudo bem? Todo mundo já ouviu falar o que é DNA, mas será que você sabe mesmo o que é? O DNA, na verdade, ele se chama ácido desoxirribonucleico e ele é formado por inúmeras cadeias que nós chamamos de nucleotídeos. E cada ser humano ele possui o seu próprio DNA, com várias combinações diferentes. Nenhum ser humano tem o DNA igual a outro ser humano, é biologicamente impossível. E desses nucleotídeos, eles são formados por três partes principais. A primeira parte do DNA ela é uma pentose, que não é nada mais nada menos do que um açúcar formado por 5 átomos de carbono. Ele também é formado por um fosfato e, por fim, uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada ela pode ser adenina, pode ser citosina, pode ser guanina e timina. Mas e o teste de DNA? Bom, isso é bem simples. O teste de DNA ele é basicamente uma leitura dos genes da pessoa para saber a ordem que estão os genes dela e até mesmo se tem algum danificado. Para fazer o teste de DNA de uma pessoa é bem simples. Você precisa apenas de uma amostra de fluido corporal da pessoa. Por exemplo, um fio de cabelo, uma gota de suor, uma gota de saliva,
Qualquer coisa assim que tenha bastante, entre aspas, DNA impregnado ali. Uma curiosidade sobre o DNA é que ele é quase imutável. É muito difícil de você modificar ou quebrar algum gene seu. Você pode beber o quanto quiser, usar quanta droga você quiser, você pode envelhecer. O seu DNA ele não vai mudar com nenhuma dessas ações. Ele é muito difícil de ser mudado. A forma assim mais conhecida que tem de mudar o DNA é com irradiação radioativa direta em você. Aproveitando que a gente está falando de DNA, por que não falar sobre clonagem, que é um tema bem legal também? Para falar sobre clonagem, por que não a gente chamar um clone, não é mesmo? Agora sim nós estamos prontos. A definição de clone é bem simples. É um conjunto de moléculas, de células ou de organismos que se originaram a partir de uma mesma célula. Ou seja, os seus códigos genéticos são completamente iguais. Algumas espécies, elas... Pera aí, deixa eu falar um pouco também, né? Ok. Algumas espécies de plantas, elas podem produzir clones por meio de reprodução por estaca ou então por meio de brotamento. Na espécie humana, os gêmeos idênticos podem ser considerados clones por eles terem se originado do mesmo organismo, do mesmo óvulo, e eles carregarem um patrimônio genético igual. Bom, ou então pelo menos quase.